Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Academia de Xadrez AXS. Eu sou o mestre nacional Kaique Secafim e no vídeo de hoje vamos estar vendo aí a sexta rodada do torneio do Norway Chess, torneio que está acontecendo aí na Noruega, um torneio pensado. Então, da partida que eu selecionei hoje, que na verdade a rodada foi ontem, mas eu não consegui gravar, então vai sair hoje aí no horário do almoço, tá, pessoal? Então, provavelmente você que tá vendo agora que o vídeo saiu, tá no horário do almoço aí. Então, bom, partida entre o Magnus contra o Firuja, né? E, bom, o que aconteceu, pessoal? Essa rodada foi a rodada onde não teve nenhum empate, tá? Então foi uma rodada aí bem intensa, foi a melhor rodada até agora do torneio. Daqui a pouco a gente dá uma olhadinha como que foram os outros resultados. Bom, qual que é a situação, né? A situação é a seguinte, o Magnus é o lanterna do torneio, e o Firuja é o primeiro colocado, né? E o Firuja ganhou do Magnus na partida de ida, né? Porque esse formato é um formato de ida e volta, então os jogadores se enfrentam duas vezes cada um, né? Então, Magnus precisa vencer a todo custo aí para tentar sonhar com alguma coisa, pelo menos diminuir aí o prejuízo que ele tá tomando de rate. E o nosso amigo Firuja aí, com uma perna a menos aí, tem sido um carrasco aí para todo mundo, né? Tá jogando muito bem aí o Firuja. Então, sem muita enrolação, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo, vamos lá. O Magnus de brancas, então, ele jogou de brancas ontem também, né? Dessa vez ele escolheu E4 de novo, veio E5, cavalo F3 e quando o cavalo C6, ontem o Magnus mandou uma italiana contra o Wesley So, mas hoje ele voltou a jogar Rui Lopes, né? Vem bispo B5, A6, o Magnus joga bispo A4 e depois de cavalo F6, agora o Magnus vai surpreender, tá? Na abertura ele resolveu jogar cavalo C3 aqui, ó. Ele pensou 2 minutos, não sei se ele não tinha definido ainda, se ele estava na dúvida o que ele ia jogar, mas ele acabou jogando essa linha com cavalo C3, que é bem menos usual, né, pessoal? Tem outras opções, como roque, D3, C3, dama E2, são opções mais utilizadas, né? O Magnus escolheu o cavalo C3, e a ideia depois de bispo E7 é roque, vem B5, ataca o bispo B3, e quando as pretas rocam, agora joga D3, e quando D6, agora ele faz A3 para dar uma casa de respiro aqui pro bispo, né? Antes, o cavalo não podia vir aqui para A5 porque ele tá caindo o peão. Então, quando ele defende o peão, agora o Magnus dá a casa de respiro, vem cavalo A5, ataca o bispo volta, bispo E6, e agora o Magnus joga essa linha bispo toma E6, e ele falou aqui, pessoal, que essa aqui era uma preparação que ele tinha pro Campeonato Mundial, né? Que ele jogou contra o Karyakin, se eu não me engano foi em 2016. E essa aqui é uma preparação de uma partida do Caruana, né? Caruana jogou contra o Aronian. E depois que toma, vem B4, o cavalo volta para C6 e vai jogar o bispo D2, terminando aí o desenvolvimento das peças menores, né? E, bom, na ocasião da partida do Caruana foi jogado D5, né? Mas o Firuja veio com uma linha diferente aqui com Dama E8. E pode ver que agora o Magnus vai começar a gastar um pouquinho de tempo no relógio. Ele pensou um pouquinho para fazer esse cavalo E2. Provavelmente as ideias eram parecidas, né? Então, quando não jogava D5 aqui, então o Magnus estava só conferindo, né? Se realmente era isso ou não. Não sei se ele chegou a ver o Dama E8 na preparação dele para o Campeonato Mundial, né? Mas depois de cavalo H5 vem C3 e agora quer tentar fazer um D4 ou quem sabe um A4, né? E agora o peão passa a proteger B4. Vem dama G6, cavalo G3, cavalo planta aqui em F4 e agora o Magnus manda um lance interessantíssimo aí, A4, toca no peão em B5 e tá solto aqui por enquanto esse peão em D3, mas se tomar em D3, toma em B5, toma em B5, dama E2 e depois lá vai acabar caindo o peão de B5, tá? Então, por isso o Firuja não tomou, voltou a dama para F7, lance bem interessante aqui do Firuja, porque depois de D4 ele vem com G5 e vem para cima aqui do Magnus, né? A gente tem visto que o Magnus tem sofrido um pouco nessas posições mais caóticas, né? O cálculo do Magnus não tá tão apurado, ele tá com falta de ritmo, né? Então ele tem perdido bastante tempo em abertura, por exemplo, essas posições complicadas, ele tem gastando bastante tempo no relógio, que é o que tá prejudicando ele aí nesse torneio, né? Então o Magnus toma em B5, A toma B5, toma em A8, torre toma 8, desviou a torre agora, né, da coluna F para eliminar um pouco essa pressão. E agora toma em D4, toma, e agora toma aqui em F4, e quando E toma F4, agora dama D7 aí, Magnus acerta
A linha inteira aqui do computador, tá? Essas trocas todas aqui é do computador, então o Magnus jogando muito bem aí a partida, né? E agora acontece que o cavalo dele tá atacado, mas ele fez um contra-ataque no cavalo. E o Frigia não tem muita opção a não ser tomar em G3, né? Porque não tem onde colocar, né? Se tem que pensar em colocar a torre defendendo, leva um dama C8, perde a torre, né? Que é cheque duplo. Outras opções, por exemplo, como o cavalo D8, também não vai funcionar, porque agora vem cavalo E5, ataca a dama. E quando a dama vai lá para G7, agora cavalo H5 atacando a dama. E quando toma em E5, cai em E7. E agora tá chegando o cavalo F6, né? E a pressão aqui é muito forte do Magnus, tá? E vantagem decisiva aí para as brancas. Se tentar, por exemplo, depois de dama D7, um cavalo B8 aqui agora, né? Atacando a dama. Aí simplesmente dama C8 ataca o rei e quando defende o cheque, agora vem dama B7, toca na torre e toca aqui no cavalo. Então não tem lance fácil aí, por isso o Firuja acaba resolvendo tomar em G3 e quando toma em C6, atacando a torre, o Firuja manda o intermediário cheque, toma em F2 e agora o Magnus acerta o lance, o único lance para manter vantagem tomando de rei, tá, pessoal? Acontece que aqui se tomar de torre, leva um torre A1 e agora a torre não tá mais no ataque da dama. E quando vem torre F1, toma, rei toma, G4, se aproveitando aqui, ó, dessa cravada e vai ganhar uma peça aí, o Firuja, né? E na linha quando toma de rei, não pode fazer G4, porque se G4, tá perdendo a torre lá em A8, né? Então vem torre F8 na coluna F, o Magnus tira o rei, ele acerta a ideia, só não acerta o lance. A ideia era tirar dessa cravada mesmo, né? Outra possibilidade era H3, porém o computador queria tirar para E2, né? Ou em E1, né? E2 era um pouquinho mais sofisticado, mas em E1 também era uma opção. Só que é muito difícil tirar o rei para o centro do tabuleiro, né? É lance de computador mesmo, né? Então é um lance muito difícil. Então o Magnus ainda acerta, segue com vantagem aqui, rei G1, vem bispo D6, o Firuja. É agora toma em B5, o Magnus ganha um peão, né? O filho já vai tentar aqui complicar a posição com G4, vem cavalo D2. E agora manda bispo F4. O computador não gosta muito desse lance, mas a ideia do filho ele quer ameaçar algumas ideias com bispo E3 e pode estar tendo temas de mate aqui, né? Caso essa dama ou o cavalo saia, né? Porém, o Magnus vai jogar muito bem aqui G3 e você não pode tomar o cavalo porque perde a dama. E daí tem que dar cheque em E3 e quando o rei sai para G2, agora tem que tirar a dama aqui para G7 e agora o Magnus traz a dama para D3, toca no bispo e se trocar aqui vai estar simplificando e vai ajudar. Por isso o filho já resolveu manter o bispo, né? Ele joga bispo B6, que não é o melhor lance, mas olha lá, o filho já tem um problema grave no relógio, ele tá com 4 minutos e o Magnus tá com quase 50, tá, pessoal? Então essa é a primeira partida que a gente viu aí que o Magnus conseguiu uma grande vantagem de tempo, que é o que costuma acontecer nos torneios, né? Mas essa falta de ritmo dele aí com certeza tem atrapalhado ele. E quando o bispo volta para B6, agora o Magnus acerta o lance, simplifica trocando em F8. E quando o dama toma F8, joga dama E2, toca no peão aqui de G. E quando H5, olha lá, o Magnus vai quebrar a estrutura com H3, lance muito bom do Magnus. E quando dama G7, toma em G4, peão toma G4, não pode tomar de dama, né? Senão vai trocar e o Magnus vai ganhar fácil. E agora o Magnus, olha o tempo que o Magnus vai gastar lá, ó. Tá vendo? Gastou quase 12 minutos para fazer esse lance, né? Então, o Magnus jogando com bastante cautela aí, o filho já tá bem apertado no tempo, precisa fazer mais 4 lances para começar a ganhar 10 segundos de acréscimo, então o acréscimo é pequeno, né? Então o Magnus vai apertar no tempo aí, tá apertando na posição e tá ameaçando jogar C5 e o bispo vai ficar sem casa, né? Por isso C6, porque depois que vier C5, agora o bispo pode ir lá para C7. Então, o Magnus traz o cavalo para F1 e a ideia é plantar o cavalo em E3 ou em H2, batendo aqui nesse peão de G, né? O filho já tira o rei de G para não tomar cheque quando cair esse peão. E agora o Magnus manda cavalo H2, vem dama C3, toma em G4 e o filho já toma em B4, né? O computador não gosta muito desse lance, mas a posição já é muito difícil. Ele queria tirar o rei aqui, tá? Porque o que acontece? Quando toma em B4, agora vem cavalo E5 e começa a ter diversos temas aí, né? Temas de duplo, esse rei não tá numa casa tão boa, né? E a dama
ela não pode ir aqui para E7 porque tá levando duplo aqui em G6, né? Então a dama é forçada a vir para D6 para continuar defendendo esse peão. E agora o Magnus acerta o lance, dama H5, e agora começa a ter temas aqui de mate. Então o rei sobe para E7, o Magnus dá cheque em H7, rei volta, cheque em G8, não cheque em F7, tá? O Magnus, porque senão o rei foge para D8 e o Magnus perde o cheque e perde o controle da defesa aqui do cavalo, né? E pode estar entrando a dama e pode até surgir ideias de perpétuo aí pro Firuja. Então cheque em G7 quando o rei vai lá para H8. Olha o lance que o Magnus mandou, tá? Rei H3, lance finíssimo, saindo dos cheques aqui em D2. Continua algumas ameaças de mate, tá pressionando aqui o peão e a dama tá defendendo o cavalo, né? Então, lance muito bom aí do Magnus. E o Magnus atraiu esse lance do Firuja, né? Ele atraiu esse bispo vir para cá, porque agora ele vai dar cheque lá em H8 e ele vai conseguir simplificar a posição com um lance muito bom aqui. Cavalo toma C6 e agora deu um duplo, né, no bispo e saiu da cravada. E quando a dama tomar o cavalo, vai tomar o bispo. E agora tem 2 peões a mais. O Firuja ainda tem chance de conseguir algum perpétuo, então o Magnus tem que tomar bastante cuidado, mas o rei tá bem protegido aqui em H3, né? Vem rei F7, agora C5, começa a disparar o peão de C. Firuja manda dama B5. Olha o lance do Magnus, rei H4 saindo aqui de cheques em F1, né? E agora não tem nenhum cheque no rei, né? O rei tá bem protegido em H4. O Firuja manda rei G6. Agora o Magnus melhora a dama. Dama E5 ameaçou o peão, defendeu o peão. E depois de dama G5, o rei volta lá para F7. Agora olha lá de novo o Magnus melhorando o rei cada vez mais, trazendo o rei para H5. Manda dama C3. O Firuja e o Magnus manda E5. E agora não pode tomar o peão de C, porque senão leva um dama F6 e vai acabar caindo esse peão de E, né? E vai ter 2 peões a mais aí. Final tranquilo pro Magnus. E quando mandou dama C2, agora o Magnus acerta o lance, dama F6. E agora o Firuja abandonou, tá, pessoal? Abandonou porque se vier para G8, opa, ou para E8, vai levar um cheque em G6, vai trocar as damas. E esse final aqui é bem tranquilo pro Magnus ganhar, né? Então vamos lá dar uma olhadinha como que ficou a classificação. Então Magnus aí ressurgindo de novo das cinzas, né, pessoal? Eu falei que eu não tinha certeza se ele conseguiria voltar pro torneio, mas com essa vitória sobre o líder aí, tem grande chance, né? Então olha lá como é que ficou. Vamos ver. Tá rolando aqui, pessoal, ao vivo, tá? As rodadas. Então, assim que acabar, eu já vou trazer o vídeo hoje também, tá? Então já ativa o sininho aí para receber a notificação. Olha lá. Então na rodada de ontem, o Kaymer venceu o Gukesh. Kaymer, primeira vitória no torneio, ele tinha empatado todas até então. E o Wesley So venceu mais uma. Wesley So fazendo aí uma performance absurda, tá? A performance do Wesley So. Então vamos lá. O Wesley So assumiu agora a liderança, ó, e tá ganhando 10 pontos de rate. E tá com rate performance 2.884 aí. Baita performance aí. Ele que perdeu só um Armagedon, né? Mas ele não perdeu nenhuma partida, ele é o único jogador invicto. Ele e o Kaymer, né? O Kaymer também não perdeu nenhuma ainda, né? Só que o Kaymer empatou todas, exceto essa última que ele acabou vencendo o Gukesh, mas até então tinha empatado tudo. Então Wesley So com 11,5, Firuja com 10, Kaymer com 8, Magnus já, ó, chegando aqui com 7,5, tá meio perto do Firuja já. A gente sabe que esse torneio, cada vitória vale 3 pontos, então dá pra chegar, ele tem chances matemáticas, ele vai ter que vencer o So quando eles se enfrentarem na partida de volta, o que é muito difícil, porque o So vai estar de brancas e o So é muito sólido. Mas estamos falando do Carlsen, né? Que é com certeza o maior jogador de xadrez, né? O próprio Wesley So falou isso, né? Depois da partida, falou que era a segunda vez que ele tinha vencido o Magnus e que o Magnus é com certeza o melhor jogador que já existiu, né? Então, o próprio Wesley So reconhecendo isso, né? O Gukesh aqui com 6,5 e o Prag na última colocação fazendo um péssimo torneio, perdendo 7 pontos de rate. E o Magnus deu uma diminuída, né? Agora tá perdendo 12 pontos de rate, né? O que é muito, mas estava pior, né? Essa vitória contra o Firuja aí dá um pequeno alívio aí pro Magnus. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo que vai sair hoje, tá? Hoje sai o próximo aí mais tarde, beleza? Valeu, pessoal.